Então, bom dia, meus irmãos e irmãs. Hoje nós vamos, então, prosseguir, como bem disse o pastor Diego, com estudos no nosso tema. A gente tem estudado aqui, durante esses dias, o tema Uma Igreja para o Século XXI. Eu tenho trazido mensagens na primeira epístola de Pedro, porém, durante esse período da EBD, no culto eu volto a pregar em Pedro, mas durante esse período da EBD, eu quis trazer um assunto um pouco mais específico dentro desse tema, uma igreja para o século XXI, e é um assunto que é muito mais trabalhado, muito mais detalhado no livro de Atos, tá? Quando eu e o pastor Diego estávamos conversando sobre o tema dessa conferência, algo que ele me pediu também para trabalhar com os irmãos, foi a respeito da missão da igreja. Entender qual que é a nossa missão neste mundo. Durante as mensagens, eu já tenho enfatizado para os irmãos, na primeira mensagem, que o fato do apóstolo Pedro chamar a igreja de eleitos, isso já indica que Deus nos chamou para uma missão. O sentido de eleitos, ele carrega isso, é um chamado para o cumprimento de uma missão. Também, ontem à noite, eu falei para os irmãos, falando sobre a relação da igreja com a cultura, que o apóstolo Pedro, quando tange ao relacionamento do crente, da igreja, com a cultura não cristã que existe ao seu redor, Pedro fala ali que nós precisamos manter uma boa reputação, que essa é parte da missão da igreja, é manter uma boa reputação no meio daqueles que não seguem, que não amam ao Senhor Jesus Cristo. Mas hoje eu quero, então, trabalhar de uma forma mais específica sobre este assunto da missão da igreja, tá bom? E eu peço que, por favor, você pegue a sua Bíblia e você abra no livro de Atos, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 6 a 8, ok? Daí, meus irmãos, como nós estamos numa EBD aqui, então você fique bastante à vontade, se você tiver alguma dúvida, ok? De levantar aí a sua mão, fazer alguma pergunta, tá? Eu já estou esperando a pergunta da irmã Rose, ela sempre tem uma perguntinha boa para fazer. Tá certo. Eu gosto de, quando eu estou em Barueri, lá na Igreja Batista Nova Vida, eu gosto sempre de dizer para eles, olha, eu gosto daqui porque lá em Curitiba a gente pergunta assim, alguém tem alguma pergunta? E ninguém fala nada, fica você escuta só o barulho dos grilos, porque lá não tem esses motoqueiros que tem aqui. Né? Porque o curitibano tem esse negócio assim de, eu não vou perguntar para não incomodar. Né? Já em Barueri, lá na Nova Vida, eles perguntam à vontade. Né? Não, para o curitibano, vocês estão incomodando. Eu não sou curitibano, eu sou corintiano, então... Então, você pode perguntar à vontade. Vocês terem ideia, tem uma aula que eu fui dar lá, que era o cristão e as redes sociais. E eu vou a cada 2 meses lá, certo? E eu preparei essa palestra para dar, em 40 minutos, uma vez num congresso que eu fui. E lá já tem um bocado de vezes que eu vou e não consigo terminar. Porque os irmãos gostam de perguntar, e eu gosto dessa participação, então fiquem à vontade, tá? Fiquem bastante à vontade, eu honro e valorizo muito as perguntas dos irmãos, o restante do conteúdo a gente marca depois, ou eu mando pela internet para você, mas sua pergunta, ela é valiosa, tá? Então, Atos capítulo 1, versos 6 a 8, diz o seguinte: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor,
será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Pois bem, meus irmãos, vamos orar agora, pedir ajuda do nosso Deus e, então, estudar esse texto. Querido e amado Deus, nós pedimos que agora, nessa manhã, o Senhor acalme nossas mentes, os nossos corações. Nos dá, ó Deus, agora a paz devida que precisamos para ouvir, para aprender, para crescer, Senhor. Que mais uma pedra seja colocada nessas pedras vivas que é o teu povo, para a edificação da tua igreja, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Pois bem, meus irmãos, o texto que a gente acabou de ler é um texto onde o Senhor Jesus Cristo está tendo ali o seu último momento, a sua última conversa com os seus discípulos. Se você olhar na sua Bíblia, o título dessa sessão que a gente acabou de ler é sobre a ascensão de Jesus. Ou seja, nesse momento, Jesus estava prestes a subir para o Pai. Ele estava prestes, então, a deixar fisicamente este mundo, e os seus discípulos, então, iriam iniciar o trabalho, iniciar a missão que Jesus havia deixado para eles. Então, aqui nós temos a última recomendação de Cristo. E a última recomendação de Cristo diz respeito exatamente sobre a missão que deveria ser dada para os seus discípulos e, portanto, para a igreja, para a comunidade dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que Jesus aqui, meus irmãos, não queria que os seus discípulos jamais esquecessem. As últimas palavras de Jesus implica que Jesus aqui deixa aquela palavra que ele não queria que os seus discípulos jamais esquecessem. E essa palavra de Jesus, como eu disse, ela fala exatamente sobre a missão dos discípulos. Então, ao entender o que Jesus falou aqui, nós vamos entender qual é a missão da igreja. E vocês vão ver, meus irmãos, eu espero mostrar para vocês que é importante a gente ter muita clareza sobre isso. A gente ter clareza sobre qual de fato é a nossa missão neste mundo. E também, na fala do Senhor Jesus Cristo, Jesus também vai nos ensinar sobre como se preparar para essa missão e também como cumprir, como realizar essa missão. Mas vamos inicialmente tentar aqui entender qual é a missão que Jesus deixou para seus discípulos. Como eu tenho dito, meus irmãos, Jesus aqui estava falando as suas últimas palavras para os seus discípulos. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele apareceu várias vezes para os seus discípulos, isso num espaço de 40 dias. Desde a ressurreição de Jesus até a sua ascensão ao céu, passaram-se 40 dias. E durante esses 40 dias, a gente vê pelos evangelhos e também no livro de Atos, que Jesus apareceu diversas vezes para os seus discípulos. Jesus comeu com eles, Jesus ensinou, Jesus deu mandamentos e mais um monte de coisa. E aqui nós vemos Jesus ordenando os seus discípulos, isso no capítulo 1, Jesus ordenando os seus discípulos a permanecerem em Jerusalém, até que o Espírito Santo fosse derramado sobre eles. E então, depois de dizer isso está nos versos 4 e 5, repentinamente,
Lucas, que foi quem escreveu o livro de Atos, começa a narrar essa última conversa de Jesus com os seus discípulos. E a conversa, meus irmãos, começa mostrando qual a expectativa que os discípulos estavam a respeito de Jesus. Veja que no verso 6, eles perguntam para Jesus: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Então, deixe-me dar aqui só alguns detalhes curiosos para você. Primeiro, que no texto original do Novo Testamento, quando o texto diz aqui que eles perguntaram a Jesus, uma característica que está lá no texto original do Novo Testamento é que esse verbo perguntaram está numa forma como se estivesse dizendo que os discípulos insistiam nessa pergunta. Eles insistiam em perguntar a Jesus. E isso demonstra que eles tinham uma expectativa. Eles alimentavam no coração algo. É como o seu filho, que sabe que vai ganhar um brinquedo, um PlayStation 5 no aniversário dele, e todos os dias ele pergunta: é hoje meu aniversário? É hoje meu aniversário? Porque surgiu uma expectativa e agora ele está ansioso por essa expectativa. É o que estava acontecendo aqui. Só que qual era a expectativa dos discípulos? Eles perguntaram: será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Essa expectativa, meus irmãos, era uma expectativa antiga dos judeus. Os judeus, eles esperavam que Jesus, quando ele viesse, ou quando o Messias viesse, o Messias, então, restaurasse o reino de Israel. Por quê? Porque desde que os judeus saíram de Israel, levados cativos por Nabucodonosor para a Babilônia, que nenhum judeu havia reinado sobre Israel novamente. Então, o reino de Israel caiu ali, quando Nabucodonosor levou os judeus cativos. Se você ler o livro de Neemias, você vai ver que Neemias, em uma parte do seu livro, ele ora a Deus, dizendo: Senhor, nós somos estrangeiros na nossa própria terra, porque quem governa sobre nós são estrangeiros. Então, quando Israel voltou, quando os judeus voltaram para a sua terra, quem começou a governá-los ali na própria terra não eram judeus, não eram israelitas, não eram descendentes de Davi, eram estrangeiros. Foi Ciro, foi Dário, depois os reis das nações, como Artaxerxes, e por aí vai. Então, havia muito forte nos judeus a expectativa de que o Messias iria promover uma transformação política, vencendo os governantes estrangeiros, e ele, como descendente de Davi, o Messias, como descendente de Davi, restauraria o reino de Israel. Então, essa era a expectativa deles. A expectativa que eles tinham sobre Jesus era que, naquele momento, a missão deles e a missão de Jesus fosse política, fosse restaurar o reino de Israel. Jesus, então, meus irmãos, corrige a expectativa dos discípulos. No verso 7, ele diz: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Aqui, Jesus, em primeiro lugar, ele corrige a expectativa temporal. Veja que quando os discípulos dizem: Senhor, será agora? Jesus então diz o seguinte: olha, o tempo da restauração do reino de Israel, só o Pai que sabe. Vocês lembram qual foi a outra vez, a única outra vez,
que Jesus disse para os discípulos algo que só o Pai sabia? Quando? A sua vinda. Jesus disse sobre o dia da vinda, nem o Filho do Homem, ninguém sabe, apenas o Pai que reservou pela sua autoridade. Então, é a mesma coisa aqui. A vinda de Jesus, a vinda do Messias, lá no futuro, será naquele dia que o reino de Israel será restaurado. E Jesus, então, está dizendo que sobre esse dia, sobre o quando, os discípulos não precisavam querer saber. Que a expectativa deles, então, quanto ao tempo, estava equivocada. Eles deveriam esperar a decisão de Deus. Mas, além disso, Jesus fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E aí, outra curiosidadezinha para os irmãos, é que na língua grega, que o Novo Testamento foi escrito, existem duas palavras que podem ser traduzidas por mas. Uma delas pode ser traduzida por mas. A outra pode ser traduzida por mas, que é assim uma ênfase muito forte no mas. Jesus usa essa, com a ênfase muito forte. Jesus diz para os seus discípulos que a missão deles não era uma missão política de restauração do reino de Israel. Que a missão deles era serem testemunhas de Jesus. Essa era a responsabilidade dos discípulos, serem testemunhas. E essa é a grande responsabilidade que Cristo deixa para eles e deixa para nós, a de proclamarmos Jesus, a de proclamarmos sobre Jesus. Jesus aqui deixa bem claro que os discípulos jamais deveriam cumprir a sua missão com uma expectativa política deles. Que a expectativa deles deveria ser a de testemunhar, a de falar de Cristo para o mundo inteiro. E, meus irmãos, entender isso é fundamental. E eu vou mostrar para você por quê. Porque, atualmente, existem muitas propostas sobre qual é ou qual deveria ser a missão da igreja. Há muita gente que acha que a igreja, ela tem sim um papel político, uma missão política. Que a igreja, ela tem que estabelecer o domínio de Cristo e a lei de Deus em nosso país. Tem muita gente que acha isso. Então, uma pergunta que eu gosto de fazer é a seguinte: vocês acham que nós deveríamos lutar para que o Brasil fosse um país com leis cristãs? Sim ou não? Rapaz, tem gente dizendo sim, tem gente dizendo que não. Vocês acham que a igreja deveria lutar, militar e até votar em políticos que propusessem que a lei do país seja uma lei cristã? Sim ou não? Olha aí. Aí eu vou completar. De tal forma que quem não seguir a lei cristã será vista como criminoso. Então, não é lei cristã, certo? Porque, por exemplo, na igreja, a gente tem a lei cristã, né? Antigamente, eu ainda peguei essa época, que o pessoal chamava a igreja evangélica de a lei dos crentes. Pegaram essa época? Então, ainda peguei o finalzinho ali. Então, a igreja, ela tem a lei cristã. De tal forma que quem não segue essa lei
é disciplinado e, às vezes, até excluído. Não é? Então, imagina que, na igreja, quando um homem, por exemplo, adultera, ou quando ele é pego roubando, coisas desse tipo, ele passa por um processo de disciplina, ele passa a ser visto como um infrator da lei de Deus. Tá? Agora, na sociedade, no mundo em que a gente vive, a gente precisa, então, lutar para que seja como na igreja. Quem não obedecer os mandamentos de Cristo vai ser visto como criminoso? Então, isso, meus irmãos, essa perspectiva existe, certo? Há muita gente inteligente, propondo que a missão da igreja neste mundo é justamente estabelecer a lei de Deus, os mandamentos bíblicos, como leis na sociedade, de formas que quem não obedecer essas leis serão devidamente punidos. Você pode até não ser cristão, mas se você não viver como cristão, será punido. Mas há também, e aqui eu acho que ainda mais popular, muita gente que acha que a igreja ela é um agente social, que o papel, a missão da igreja neste mundo é promover as melhorias nas desigualdades sociais. Então, a igreja é como se fosse uma ONG, digamos assim. É uma ONG, ela é importante socialmente, para que pessoas venham para cá, que elas façam parte de uma comunidade, e ao fazerem parte dessa comunidade, elas não vão passar fome, porque quando alguém passa fome, os outros vão lá e ajudam, não ficam desempregados, porque outros vão lá e conseguem emprego. E também na sociedade, a igreja, então, procura ajudar os mais pobres, militar pelas causas sociais, certo? Em relação à opressão das minorias, coisas desse tipo. Então, há muita gente que pensa que a igreja é um agente social. Há muita gente que pensa, e aqui eu diria que é ainda mais comum do que essa de agente social e de agente político. É a igreja como agente psicológico, que a tarefa da igreja neste mundo é trazer para as pessoas ambientes terapêuticos, ambientes de acolhimento, de aceitação, de inclusão. Eu tenho certeza que você já deve ter visto igrejas onde colocam na placa assim, uma igreja para a sua família, você é bem-vindo aqui. Então, essa ideia de que a missão da igreja é atender ao fato de que a maioria das pessoas hoje, elas estão quebradas. A maioria não, todo mundo está quebrado hoje em dia, né? E os chamados transtornos de ansiedade, os diversos transtornos que as pessoas enfrentam, a luta, especialmente vocês paulistanos, que têm uma rotina de trabalho que eu considero absurda, precisam acordar muito cedo, passam o dia inteiro no trabalho, depois tem que pegar a condução de volta para casa. Eu que vivi isso em Fortaleza, já achava aquilo destruidor. Imagina você, aqui em São Paulo, para onde você vai é 1 hora, 1 hora e meia, certo? Então, há muita igreja que pensa que a igreja é um ambiente terapêutico, e, por isso, o foco dessas igrejas é as questões emocionais. Essas igrejas focam em atender vocês emocionalmente. Então, as músicas são voltadas para as emoções. A pregação é voltada para a emoção. Tudo é voltado para que você se emocione, para que você tenha um tempo de prazer emocional. E aí algumas músicas são produzidas, já ouviram falar nos worship? Na música worship, com aquele teclado fazendo aquela base, a pregação com aquela basezinha do tecladista. Uma vez eu fui numa igreja, me convidaram para ir numa igreja pregar.
Aí era para pregar para os jovens. Aí, quando você vai pregar para os jovens, você tem que descer a lenha, né? Só que inventaram de colocar um cara fazendo uma caminha no teclado. E era eu descendo a lenha nos jovens e o cara... Blá, 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 blá. Aí, quando me chamaram de novo para pregar, na hora que o cara sentou no teclado para fazer a caminha, eu disse assim, meu irmão, deixa eu pregar sem a caminha. Porque tem muito isso, de que a igreja tem esse propósito. É um ambiente terapêutico. Ela tem que ser um ambiente em que você tem que se sentir bem, se recuperar de todos os traumas e ansiedades que você teve aí durante a semana. E aí, existe também aquilo que é o principal, a grande maioria hoje das igrejas, é que a igreja é um agente de mercado. A igreja é como um ambiente para prosperidade e desenvolvimento humano. Essa sim eu diria, essa é o que muita igreja tem como missão. É atender o mercado. O que significa isso, atender o mercado? É quando uma igreja pensa o seguinte: nós vivemos numa sociedade de consumo, e nós vivemos numa sociedade de concorrência. Consumo e concorrência. Então, nossa missão é oferecer para as pessoas um culto, uma pregação, uma música, um ambiente, um banco, um clima, que seja, onde ela entenda que é melhor ela vir consumir o nosso produto aqui nessa igreja, do que naquela igrejinha pequena ali daquele bairro. Então, por exemplo, se você for ali para Barueri, você vai passar na frente de um galpão gigantesco, escrito Lagoinha. Já viram? Lagoinha. Eu não sei se vocês sabem, mas quando aquela dita igreja foi colocada ali, muitas outras igrejas ali daquela região perderam seus membros. E eles migraram para a Lagoinha. Por quê? Porque o produto que a Lagoinha oferece é melhor. Ela oferece sala VIP. E aí, naquela sala VIP, aparece o Neymar, aparece os famosos. Aí, já pensou? Você dizer que congrega na mesma igreja que o Neymar? Você está aqui cultuando, cantando a Deus, aí você olha, o Neymar está lá também, cultuando a Deus. Aí você pensa, que é... Aí você tem aquela palavra legal, emocionante, aquele clima legal, aquela banda, só gente profissional ali, paga para fazer um bom trabalho. Aí você pensa o quê? Eu lá vou congregar a minha igrejinha, que só tem um piano, um pastor aqui que tem 36 anos com cara de 46. Eu vou congregar numa igrejinha dessa? Eu vou congregar na igrejinha que o pastor é bombado, bonitão, na igreja lá onde tudo... E, meus irmãos, isso acontece, viu? Isso acontece. A mesma coisa que aconteceu em Barueri, eu estava conversando com um pastor amigo meu, que ele é pastor na Flórida, na cidade de Orlando. E ele disse que o trabalho, que vários trabalhos que levaram anos para serem construídos ali na Flórida, foram em poucos meses destruídos por causa da Lagoinha de Orlando, que quem pastoreia lá é o André Valadão. Porque uma vez que chega o André Valadão, famoso, certo? Na igreja onde tem o Cacá, onde tem os famosos, as pessoas imaturas da igreja, elas saem e vão congregar lá, porque lá oferece um produto melhor. Então percebam, meus irmãos, que a expectativa molda a missão. Se a expectativa de uma igreja, ou de pastores, ou do povo da igreja, como os discípulos aqui, se a expectativa
é uma expectativa política. Consequentemente, a missão será política. Digamos que essa conversa não tivesse acontecido e os discípulos ficassem na mente deles que a expectativa era que agora era a hora do estabelecimento do reino de Jesus. Qual você acha que seria a missão dos discípulos? Promover revoluções para derrubar os reis que haviam em Israel, o rei da Judéia, o rei da Samaria, o rei da Galileia, derrubar os reis e estabelecer Jesus como rei. Era isso que eles iam pensar que era a missão deles. Entendem? Porque a expectativa molda a missão. Então, se uma igreja tem a expectativa de crescer numericamente e de forma rápida, isso vai moldar a missão dela. Ela vai pensar, então a minha missão é estabelecer pregações, música, ambiente que promovam amplo crescimento numérico de forma rápida. Se a expectativa da igreja é promover terapêutica, promover psicologia, promover um ambiente para os consumidores, é isso que vai moldar a missão. Agora a pergunta é, à luz desse texto aqui, meus irmãos, qual que deve ser a expectativa dos discípulos de Jesus? A expectativa é testemunhar de Jesus, é falar de Jesus. E essa expectativa molda a nossa missão. A missão da igreja, ela vem dessa expectativa, que é, nós precisamos fazer Jesus conhecido, não apenas por aquilo que a gente fala, mas por aquilo que a gente faz. Essa é a ideia de ser testemunha. Testemunhar, meus irmãos, é através do que você fala e do que você faz, as pessoas conseguem entender sobre para quem você está apontando. Ok? Lembram? Quando as pessoas, até pelo jeito de falar dos discípulos, entendiam que eles haviam andado com Jesus? Então, isso é testemunhar. Isso é você, pelo seu exemplo, pelo seu procedimento, pela sua reputação e pelas suas palavras, por aquilo que você fala para as pessoas, e isso testemunha a respeito de Jesus. Então, a missão da igreja é falar, é testemunhar sobre Jesus. É falar sobre o que Jesus fez, sobre o que Jesus falou, é demonstrar as experiências que nós temos tido na nossa caminhada com Cristo de transformação das nossas vidas. É óbvio, meus irmãos, que quando uma igreja testemunha de Jesus, isso vai causar impactos políticos numa sociedade. Isso vai causar impactos sociais numa sociedade. Isso vai causar impactos psicológicos na sociedade. Mas nada disso é a missão da igreja. Vocês lembram de uma música que há algum tempo atrás fez bastante sucesso aqui no Brasil, chamado Evangelho de Fariseu? Lembram dessa música? Onde a moça que canta a música, ela corretamente acusa igrejas que são centradas em programações, que são centradas em grandes eventos, e ela diz que, enquanto isso, na ilha do Marajó, uma criança é sequestrada e abusada, coisas desse tipo, certo? A pergunta é, quem tem a missão na sociedade de proteger os bons e punir os maus? Quem tem essa missão?
é o governo, é o Estado. Certo? Não é a igreja. Por causa do nosso testemunho de Cristo, pode ser que, eventualmente, você tenha que proteger uma criança. Entendem? Por causa do nosso testemunho de Cristo, pode ser que, eventualmente, você vai ajudar os mais pobres. Você vai ajudar a resolver as desigualdades sociais. Pode ser que, eventualmente, pelo nosso testemunho de Cristo, você ajude pessoas que estão desempregadas a conseguirem seu emprego. Pode ser. Mas a missão é testemunhar de Cristo. Quem tem a missão de produzir oportunidade de emprego para o povo é o mercado. Quem tem a missão de punir os maus e proteger os bons é o Estado. Quem tem a missão de promover terapias para que as pessoas tenham melhores condições de vida são os terapeutas. A missão da igreja não é nada disso. A missão da igreja é testemunhar de Jesus, é falar de Jesus, é obedecer a Jesus, é divulgar os ensinos de Jesus, é adorar, celebrar o Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, antes de partir aqui para o próximo ponto, só um parênteses aqui, tá? Muitas igrejas gostam de ter um organograma muito parecido com o que geralmente são feitos nas empresas, e eu não sou contra isso, mas esse organograma tem assim, visão, alvos, metas, certo? E como eu disse, eu não vejo problema com isso. Mas o que eu digo é, tomem muito cuidado com isso, com essa ideia de qual é a visão da igreja, qual é a missão, o alvo da igreja. Por quê? Porque é muito comum que as igrejas tenham uma visão que reflita muito mais as expectativas do povo, as expectativas pessoais de pastores ou pessoas da igreja, do que necessariamente a expectativa que Jesus nos manda ter na igreja. Tá? No meu primeiro ministério, quando eu fui missionário no Rio Grande do Sul, eu fui fazer isso, né? Um organograma para apresentar à igreja, e aí eu coloquei lá qual era a minha visão, qual era a visão que eu tinha como pastor para aquela congregação que eu estava plantando. Era ter uma igreja que se tornasse uma referência na região. Eu coloquei lá. E os irmãos amaram isso. A ideia de ter uma igreja que fosse referência na região. A pergunta é, essa era a expectativa de Cristo ou essa era a minha expectativa? Era a minha. Certo? Nenhum lugar do Novo Testamento me diz que Jesus espera que a sua igreja se torne uma referência para a região. Entendem? A minha expectativa não estava de acordo. A expectativa de Cristo é: sejam minhas testemunhas. A visão da igreja tem que vir da expectativa. E a expectativa é: fale de Jesus, testemunhe de Jesus, obedeça a Jesus, seja centrado em Jesus Cristo. O irmão levantou a mão. Pode falar, irmão. Um pastor americano que veio de lá dos Estados Unidos e foi ser pastor numa cidade chamada Pilar, em Alagoas. E ele começou a falar sobre... ele colocou uma missão, a todos que colocou uma missão, tipo a missão que o Senhor colocou. E então, nessa cidade tinha muita prostituição. E ele começou até em pregação em praça pública, falar sobre o assunto da prostituição. Quando foi uma noite, entrou uns rapazes lá, deu 8 tiros nele.
Então, uns falam que o pastor estava certo a se colocar em defender as pessoas, né? E outros falando que a missão dele não era aquela também. E o que o senhor está falando é muito certo. Então, obviamente que sobre esse caso específico, irmão, é impossível para mim opinar, porque eu não conheço todos os elementos da situação que o irmão colocou, certo? Mas, de fato, eu vou falar sobre isso já já. Uma das coisas que o Senhor Jesus Cristo ensina é que igreja não pode ter público-alvo, entende? Então, ele pode fazer disso um ministério da igreja, um ministério pessoal dele, de talvez tentar alcançar pessoas no mundo da prostituição, certo? Mas tornar isso a missão da igreja. Então, há uma igreja voltada para isso, certo? Aí eu já diria que eu teria uma certa dificuldade. Como eu disse, eu não sei se foi o caso desse pastor aí, tá? Mas ele se envolveu demais, né, na cidade sobre esse assunto, o que estava acontecendo na cidade. E quase que nem essa moça lá de Marajó ouviu e produziu essa música aí. Então, o caso dele foi esse aí, ele se aprofundou demais. Isso. Então, vamos imaginar que ele tornou isso uma missão pessoal dele, da igreja e tudo. E isso não é, digamos assim, biblicamente equilibrado, certo? A igreja não pode ter um público-alvo específico. Nos Estados Unidos acontece isso, de igreja para hispânicos, igreja para negros, igrejas para brancos, entende? E eu já vi isso, inclusive estou antecipando algumas coisas que eu já tinha programado para falar. Igreja para gente rica, igreja só para ex-drogados, entende? Esse tipo de nicha, de você nichar e aí entrar demais, focar demais em um só grupo, isso não é biblicamente equilibrado, entende? Jesus aqui vai nos ensinar a respeito disso. Tá bom? Eu não sei se eu vi aqui na minha visão periférica, alguém tinha levantado a mão. Pastor Diego. Eu tenho uma afirmação e uma pergunta do Sérgio. Aí, Sérgio. Brincadeira, não é do Sérgio, não. O que o pastor tem falado nesse primeiro ponto, talvez seja que o ser igreja traga implicações sociais, mas não um mandato social, né? Uma ordem. E a gente vê exatamente essa tensão hoje, né? Porque parece que quem está bastante envolvido com esse aspecto social encara como uma ordem, como parte da nossa missão, né? Existe, inclusive, um conceito do mandato cultural, né? Sim. Missão integral, né? Isso. Envolve esses aspectos. Esse conceito, ele afirma, irmãos, que quando Deus diz para Adão, para ele exercer domínio sobre a criação, Deus estava dando para Adão aquilo que é chamado de mandato cultural, que é o quê? Buscar estabelecer o domínio de Deus sobre todas as esferas da sociedade, certo? Uma vez que Adão e Eva caíram, a missão do povo de Deus, então, é restabelecer esse domínio. Então, tem muitas igrejas que elas se estruturam em torno disso, de procurar restabelecer o domínio de Deus, uma sociedade cada vez mais cristã, uma sociedade cada vez mais influenciada pelas ideias cristãs, certo? No entanto, meus irmãos, eu particularmente, embora vejo que exista uma espécie de mandato cultural, eu não vejo que isso é um mandato para a igreja. A igreja, ele é um povo
que tem uma missão de testemunhar. E, através dessa missão, a igreja se prepara e se cerca para a volta de Cristo. Certo? Então, a igreja é uma comunidade apocalíptica. É uma comunidade de pessoas que anunciam a esperança que há em Jesus, que anunciam a volta de Jesus, o evangelho de Jesus, mas, ao mesmo tempo, nós somos um povo que entende que esse mundo vai de mal a pior. Que o reino de Israel e o reino de Deus, que deve ser estabelecido sobre toda a criação, ele não vai ser conquistado pela força e pelo poder humano, pela insistência humana. Ele vai ser conquistado na vinda gloriosa de Jesus. Vocês lembram na tentação de Jesus? Que Satanás oferece para Jesus todos os reinos deste mundo, e aí ele diz, se prostrando me adorardes. Então, o que Satanás estava oferecendo era que Jesus reconquistasse os reinos deste mundo sem precisar passar pela cruz. Entende? Então, haverá um dia que os reinos deste mundo pertencerão a Jesus. Haverá. Mas, até lá, nosso papel é pregar e testemunhar sobre Jesus. O apóstolo Pedro fala em Atos capítulo 3, que é necessário que o céu receba a Jesus até a regeneração de todas as coisas. E que é, portanto, dever nosso hoje nos arrependermos e nos sujeitarmos a Jesus. Tá? Então, meus irmãos, eu não creio que é a missão da igreja tentar ganhar a cultura ao seu redor. Eu não entendo, não vejo isso, que é sequer parte da nossa missão. Tá? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, aqui no bairro Moraes Prado, vai ter um concurso de jazz e blues. Tá? Ou um concurso de balé e sapateado. Então, nós temos que ir lá e fazer um sapateado cristão, um jazz cristão, um blues cristão, para que a gente possa ganhar a cultura. E, quem sabe mais para frente, todo o jazz e todo o blues que for tocado, vai ser tocado de forma cristã e de forma... Essa não é a nossa missão, ganhar a cultura, tá? Nossa missão é qual? Testemunhar de Jesus. Essa sim, ok? Pastor, até que horas eu tenho aqui, pastor? Na EBD? Oxe, eu sei lá. Acho que é mais 15, 20 minutinhos no certo. máximo aí. Bom. Então, dá para eu trabalhar os dois outros pontos aqui. O segundo ponto aqui, meus irmãos, é quanto à capacitação da missão. O verso 8 fala aqui, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Nesse texto de Atos, capítulo 1, nós temos uma descrição, meus irmãos, do que o Senhor Jesus Cristo fez e falou para preparar os discípulos para essa missão. No capítulo 1, no versículo 1, nós vemos que, nesse período de tempo, desde a sua ressurreição até a sua ascensão, Jesus gastou muito tempo ensinando os seus discípulos. Jesus sentava com eles, comia com eles, mas Jesus gastou bastante tempo ensinando. O Senhor Jesus continua capacitando os seus discípulos, ele continua motivando os seus discípulos, certo? No versículo 3, é dito, olha, que Jesus apareceu durante 40 dias, apresentou com muitas provas incontestáveis. Então, aquilo era uma grande injeção de ânimo que Jesus estava dando nos seus discípulos. Aqueles homens, meus irmãos,
eles poderiam ter a convicção de que aquele Jesus que os romanos e os judeus mataram, Deus o ressuscitou. Então, se coloque no lugar deles. Se coloque no lugar deles e pense o seguinte: aqueles homens viram Jesus morto. Eles viram Jesus ser levado preso pelos romanos. Eles viram, alguns deles viram Jesus pregado numa cruz. E agora, Jesus está ali sentado, comendo com eles. Se fosse com você, como é que você se sentiria, hein? Bem, eu digo para você que haverá um dia que você vai sentir isso. Tá? Mas, ao aparecer para os discípulos, meus irmãos, ao dar provas, mostrar as suas mãos com as feridas e tudo, Jesus injeta naqueles homens um grande ânimo. Mas não apenas isso, Jesus os ensina, Jesus fala para eles sobre o reino de Deus, e aqui no verso 8, Jesus fala sobre o Espírito Santo. Ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Veja que Jesus não está dizendo aqui que eles receberiam, que desceria sobre eles o poder. Jesus fala que eles receberiam o Espírito Santo e assim receberiam poder. Por que eu estou enfatizando isso? Porque a capacitação aqui não é o poder. A capacitação aqui é o Espírito Santo. Eles receberam poder para fazer feitos miraculosos ao receberem o Espírito Santo. E esse poder é constantemente manifestado no livro de Atos. Diante da realidade que a igreja iria enfrentar, meus irmãos, de adentrar no mundo pagão, no mundo dominado pelas esferas demoníacas, era necessário que os discípulos enfrentassem os poderes deste mundo, os poderes espirituais deste mundo, com poder do Espírito Santo. Mas a capacitação aqui não é o poder, a capacitação aqui é o Espírito Santo. E por que eu estou enfatizando isso? Porque há igrejas que entendem, meus irmãos, que esse poder dado ao descer o Espírito Santo, isso precisa fazer parte da experiência de todo crente. Que há um momento na sua vida, que é esse momento que você recebe o Espírito Santo, você é batizado no Espírito Santo, e quando isso acontece, você recebe um poder miraculoso, de falar em línguas, ou de profetizar, ou de fazer curas, milagres, ou coisas desse tipo. Mas isso é um equívoco, é confundir um efeito do Espírito Santo com a própria capacitação. A capacitação é receber o Espírito. A gente vê isso durante o restante do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, em Efésios, diz: e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, esse enchimento, essa vida no Espírito Santo é o que é a nossa capacitação. O poder sobrenatural, o poder de realizar curas e milagres, foi algo que foi prometido para aqueles apóstolos, e eles, de fato, realizaram. Então, em resumo, o texto aqui nos ensina que Deus capacita o seu povo para a missão. Não apenas nos motiva, não apenas nos ensina, como nos dá o seu Espírito para testemunhar. Isso, portanto, significa, meus irmãos, o seguinte: em que momento aqui desse texto Jesus fala: mas recebereis dinheiro e sereis minha testemunha? Em que momento? Nenhum. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos entender
que cumprir a missão da igreja, meus irmãos, não significa enviar recursos financeiros para alguém, para um missionário. Isso é um erro, isso é um equívoco clássico de muitas igrejas batistas, como as nossas, batistas tradicionais. É achar, meus irmãos, muitas igrejas são assim. O missionário vem, ele planta a igreja, aí ele vai evangelizando, evangeliza o cara da padaria, evangeliza o cara da fruteira, evangeliza os vizinhos, aí o povo vai se convertendo, o povo vai crendo em Cristo, se reúne em igreja, essa igreja vai crescendo, ela estabelece a sua própria liderança, sua própria música, seu próprio prédio, e aí o missionário vê que seu trabalho ali terminou, ele vai para um outro campo, chama um pastor, o pastor fica ali naquela igreja, e ninguém evangeliza mais, ninguém procura mais ganhar o padeiro, o homem da fruteira. A igreja, então, passa a sobreviver de pessoas que vão se convertendo em igrejas ruins e saem dessas igrejas procurando uma igreja melhor, certo? Ou dos próprios filhos dos crentes daquela igreja quando eles vão crescendo. Eu garanto a você que isso que eu descrevi é a experiência da maioria das igrejas conservadoras, tradicionais dos dias de hoje. Eu falo isso porque eu vejo isso, experimento isso, certo? É muito raro, hoje em dia, você ver uma igreja promovendo sei lá, uns 10, 15 batismos, e os 15 ali são novos convertidos. A maioria ou são os filhos dos crentes, que vão crescendo, vão sendo batizados, ou é gente vindo de seita, ou de igreja ruim, ou de igreja que não batiza por imersão, batiza por aspersão. Certo? Mas, meus irmãos, nós temos a devida capacidade de jamais parar de cumprir a nossa missão. Nós temos isso. Nós temos o Espírito Santo? Temos. Nós temos a motivação necessária? Temos. Nós temos a capacitação, o ensino necessário? Temos. O que nos falta? A obediência, a visão correta, de você entender que essa igreja aqui, a Igreja Batista de Moraes Prado, ela continua sendo uma igreja missionária. Ela continua sendo uma igreja que tem que alcançar as pessoas aqui ao redor. Isso não acabou quando o missionário que fundou essa igreja foi embora. Isso não pode acabar, pessoal. Essa igreja precisa estar constantemente pensando como nós vamos cumprir a missão de Cristo, de anunciar a Jesus para os que estão perto de nós e anunciar de Jesus para os que estão fora de nós. Então, não pode, essa igreja aqui jamais poderá ser uma igreja que vai esperar ter dinheiro para poder mandar para um missionário lá longe, e assim ela entendeu. Uma vez que a gente manda dinheiro para um missionário, nós estamos cumprindo a missão. Continuem mandando dinheiro para o missionário, tá? Mas não achem que, ao fazer isso, você está cumprindo a missão. Porque você está fazendo isso porque Deus está dando condições financeiras para a igreja. É ou não é? É, amém, continue fazendo isso. Mas entenda que a missão da igreja, ela não é feita apenas quando a gente tem dinheiro. Ela é feita quando a gente é devidamente capacitado pelo Espírito e conhecimento da palavra. Então, pregue o evangelho para os que estão aqui, para os crentes, e pregue o evangelho para os que estão lá fora. Essa igreja não pode deixar de ser uma igreja em missão, tá?
E em terceiro e último lugar, Jesus aqui também fala sobre a abrangência da missão. Ele diz aqui: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Quando Jesus, meus irmãos, fala desses ambientes aqui, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, Jesus está, em primeiro lugar, dizendo que não pode haver nenhum tipo de restrição para a tarefa evangelística. Não há restrições geográficas. Jerusalém era onde eles estavam. Jesus fala que eles não poderiam se restringir a Jerusalém. Eles tinham que sair dali. E isso acontece em Atos capítulo 8. Em Atos capítulo 8, eles começam a se dispersar e vão para outras regiões. Então, não há restrições geográficas. Também não há restrições étnicas, meus irmãos. Quando Jesus fala aqui de Jerusalém e toda a Judéia, Jesus está falando aqui de judeus puros, digamos assim. Mas quando Jesus coloca Samaria, ele está falando de judeus que já eram misturados com outros povos. E quando Jesus fala até os confins da terra, Jesus está falando de gente que não era judeu. Então, não pode haver restrição de classe, certo? E também não pode haver restrições que expressem os nossos próprios preconceitos. Os judeus, meus irmãos, não gostavam dos samaritanos. Vocês sabem disso, né? Os judeus não gostavam dos samaritanos. Jesus, quando vai falar de amor ao próximo, ele fala de um judeu passando e vendo uma pessoa lá caída, e ele, então, não ajuda aquela pessoa. Aí um samaritano passa e ajuda. Porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. E Jesus, propositalmente, mete um Samaria aqui no meio. Por que você acha que Jesus faz isso? Jesus faz isso porque é algo que promove um entrave muito grande na missão, meus irmãos, no cumprimento da missão, são os nossos preconceitos. São as nossas expectativas sobre quem nós gostaríamos que fizesse parte do nosso grupo, da nossa comunidade. Jesus diz: olha, vocês precisam querer os samaritanos como parte da igreja, como parte da comunidade. E aquilo foi muito duro para eles. Mas eles obedeceram. A mesma coisa nós, meus irmãos. A igreja precisa cumprir a sua missão, testemunhar de Cristo a todos os tipos de pessoas. Certo? Há pessoas de todas as cores, de todos os gêneros, que só existem 2, certo? Há pessoas de todas as idades. Então, tem muitas igrejas com ministérios bem focados em crianças e esquecem de ter uns ministérios focados nos idosos, certo? E eu nunca deixo de advogar, agora em causa própria, porque eu tenho 2 filhos autistas. E imaginem, meus irmãos, uma vez eu fui pregar numa igreja lá no Rio Grande do Norte, na cidade de Parnamirim. E aí imagina, quando eu e minha família chegamos nessa igreja, a gente descobriu que aquela igreja tinha uma sala sensorial preparada para crianças autistas. Porque crianças autistas, elas têm muita dificuldade em estar no ambiente de culto, por causa do som alto. O meu filho, por exemplo, ele demorou 2 meses, quando a gente mudou para Pinhais, para conseguir entrar no espaço de culto, por causa do som do violino, que agredia o ouvido dele. Entendem? Então, eu sei que pessoas com
deficiências mentais, elas sofrem com o fato de que elas são vistas como um peso para os outros, assim como os samaritanos eram vistos. Mas Jesus está dizendo, a missão é para eles também. A missão é para quem você vai achar difícil pregar, e é difícil pregar para autista, certo? A missão é para criança, é para deficientes, a missão é para adultos. Eu sei, meus irmãos, que hoje em dia existe uma pauta muito forte nas esquerdas, que é a pauta da inclusão, tá? E eu não estou aqui dizendo que a igreja tem que ser inclusiva como o povo aí diz que tem que ser. Do tipo, o ministério pastoral, o único pastor aqui, ele é branco. Então, a igreja tem que chamar um pastor que seja negro, tem que chamar uma pastora, tem que chamar um pastor que seja oriental, certo? Asiático, e tem que chamar um pastor que seja, sei lá, São Paulino. Certo? Que é para promover a inclusão. Tem que ter todo mundo ali. Não é isso que jamais é isso que eu estou dizendo. Certo? E também não estou dizendo que todos São Paulino. Entenderam, certo? Então, o que estou dizendo, meus irmãos, é que quando a gente vai cumprir a nossa missão, a gente não pode estabelecer as nossas expectativas. Eu já fiz parte de uma plantação de igreja, que o plantador ele disse o seguinte, olha, a gente tem que fazer um ministério voltado para alcançar os filhos das empregadas do bairro que a gente mora. Porque se a gente alcançar os filhos das empregadas, a gente alcança as empregadas. E se a gente alcançar as empregadas, a gente alcança os patrões. E aí a gente vai ter na igreja gente para trabalhar e gente para financiar o trabalho. Eu ouvi isso, viu? Não estou inventando, não. Eu ouvi isso. E o que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, que nada disso importa. Que não existe isso, igreja para rico, igreja para pobre, igreja para negro, igreja para branco, igreja para surdo, igreja para quem fala. Não existe isso. A igreja precisa ser essa comunidade que, quando chega na mesa do Senhor, não importa a sua classe social, a cor da sua pele, o seu gênero, quanto de dinheiro você tem na sua conta bancária, não importa. Todos nós tomamos o mesmo batismo, o mesmo pão, o mesmo cálice, o mesmo Deus, o mesmo Cristo, a mesma fé, a mesma esperança, igual. Entenderam? Então, a igreja não pode ter nicho. Quem tem nicho é empresa. Empresa tem público-alvo. Tem. Eu, por exemplo, vendo cursos para quem quer aprender a pregar. Eu vendo. Então, eu não vou oferecer esse curso para quem não tem nada a ver com pregação. Aí tem nicho. Ok? Mas igreja não tem. Igreja não tem. Portanto, não há restrições, meus irmãos, para a missão. O lugar onde Deus nos coloca é o ministério que Deus nos dá. Esse bairro é o ministério de vocês. Essa cidade é o ministério de vocês. O Brasil, meus irmãos, é nosso ministério. As classes sociais, tudo, meus irmãos, é nosso ministério. Se Deus abrir portas para que essa igreja faça um trabalho com pessoas carentes, façam. Se Deus abrir portas para que essa igreja faça trabalho com pessoas ricas, façam. Se Deus abrir portas para trabalhos com deficientes físicos, façam. Com autistas, façam. Com viúvas, com atletas, façam. Essa é a mentalidade. Aonde Deus me colocar, ali eu estarei em missão. As pessoas que Deus colocar no meu caminho,
Estes são os alvos da missão. Portanto, recapitulando aqui, qual é a nossa missão? Testemunhar de Cristo. A capacidade da missão, o conhecimento, a motivação e o Espírito Santo. E a abrangência da missão, todos, de todas as classes, etnias e de todos os lugares. Amém? Passo a palavra para o pastor? Ou encerro, pastor? Encerra a oração. Tá, então vamos orar, a gente vai encerrar e vamos para o nosso... Vai ter um intervalo, tá? Tem um lanche aqui preparado, então não vamos esticar o nosso intervalo para não errarmos na hora do almoço. O almoço será servido entre meio-dia e meio-dia e 30, tá? Então precisamos dar início à segunda parte, que vai ser menor do que essa, mas teremos um intervalo de 15 minutos. Dá tempo de lanchar, ir no banheiro, beber uma água e voltar. Beleza, vamos orar. Amado Deus, abençoa-nos, ó Pai, agora nesse tempo de comunhão. Pedimos que a Tua graça seja sempre abundante no meio deste povo. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor guarde no nosso coração as lições aqui aprendidas. Em nome de Jesus. Amém.